Oi, gente boa, oi, gente amiga, todo mundo bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao nosso delicioso, gostoso e simprão de tudo, o Café com Bolacha. Que delícia relembrar coisas gostosas da nossa boa música sertaneja. E olha só, hoje esses camaradas que estão aqui do meu lado vão fazer parte da nossa lembrança. Bom, primeiro, deixa eu dizer que no vídeo da semana passada eu cometi um erro grave, hein? Falando sobre canções rancheiras, enfiei uma guarânia no meio, né? A gente não é muito entendido em música, mas a gente consegue reconhecer a batida da rancheira e a batida da guarânia. Conforme eu disse no capítulo 4, a batida da rancheira mais valseada e repleta de pistão no meio da música, né? E a batida rancheira, aliás, a batida guarânia, mais leve, mais dolorida, mais sofrida, mais devagar e com um compasso diferenciado. Tanto rancheiras quanto guarânias fizeram muito sucesso no sertanejo dos anos 80. Também nos anos 80, a música cuja qual eu fiz uma baita confusão foi Capa de Revista. Capa de Revista, um grande sucesso da dupla Gilberto e Gilmar. Gilberto e Gilmar tiveram um programa no SBT. Exatamente. Eu quero falar aqui dos programas da televisão da década de 1980. Primeiramente, o eterno Viola Minha Viola, da TV Cultura, que começou com Moraes Sarmento e Inesita Barroso. Com a morte do Moraes, ele seguiu firme com a Inesita Barroso até a década de 2010, ficando aí mais de 30 anos no ar. O especial sertanejo de Marcelo Costa na TV Record também foi um marco dentro do movimento sertanejo. Marcelo Costa, que ficou na Record durante toda a década de 80 e também de 90. No final da década de 90 se transferiu para então CNT Gazeta e ficou 3 anos apresentando o programa. Depois, com o rompimento da parceria da CNT com a Gazeta, ficou ainda mais um tempo na TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, e depois curtiu e está curtindo ainda uma gostosa aposentadoria. Ganhou um bom dinheiro, ficou rico, tal, tem uma mansão bacana aqui na cidade de Campinas, onde vive deliciosamente com os seus cachorros. O Gugu Liberato, o que é que a gente pode dizer do saudoso Augusto Liberato? O Gugu Liberato também embarcou, principalmente na virada da década de 80 para 90, com o famoso Sabadão Sertanejo, também com o festival Rimo Lachel da música sertaneja, que revelou e que trouxe à baila nomes como Wilson e Soraya, como César e César e também o Marcelo Aguiar. Gente boa que fez bonito no sertanejo nas décadas de 80 e 90. O programa Musicamp, apresentado pelo SBT, também foi muito importante nas noites, se eu não me engano, de quinta-feira. Houve algumas mudanças também de dia de exibição, apresentado pelo Wagner Montes e pela Cristina Rocha. O Wagner Montes, aquele mesmo que há pouco tempo atrás fazia o balanço geral na TV Record do Rio de Janeiro, acabou falecendo, infelizmente, e também a Cristina Rocha, que atualmente apresenta o Casos de Família no SBT. Lembrando que a televisão nos anos 80 era bem diferente do que é hoje. Lembramos que não tinha internet, a televisão mandava e desmandava na comunicação, e além do mais, melhor dizendo, as emissoras eram pouco espalhadas pelo interior. Muitas precisavam de antena de UHF para você ter uma boa recepção, aquela caixinha que vem em cima do televisor, do conversor de UHF, no interior afora era muito comum. Nas capitais não, os canais eram de 2 a 13, principalmente em São Paulo, eles tinham maior visibilidade. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais. Vale lembrar que aqui mesmo em Campinas, onde eu moro e resido, a primeira afiliada de uma grande rede, a afiliada da Rede Globo, só foi entrar no ar no ano de 1979, ou seja, a década de 70 toda foi o pessoal de Campinas, que é uma cidade muito grande, ainda recebendo sinal de televisão por
por meios alternativos, pelo UHF, também a TV branco e preto, a TV ficou colorida na década de 70, enfim, houve aí grandes transformações. Bom, capa de revista de Gilberto e Gilmar foi um sucesso desta dupla que teve um programa no SBT. E o SBT fez uma coisa muito legal nos anos 80, que foi colocar meia hora para cada dupla que estivesse em evidência na época, dupla, cantora ou cantora. É a grande maioria dupla. Na verdade, a cantora que apresentou o programa no SBT na década de 80 foi a própria Inesita Barroso, que nós já falávamos dela aqui. Sim, ao mesmo tempo que ela fazia o viola na TV Cultura de São Paulo, também apresentou durante algum tempo no SBT um programa chamado Inesita, simplesmente Inesita. Era possível essa comunhão entre emissoras também pelo fato da TV Cultura de São Paulo, na época, ser totalmente vedada a veiculação comercial, ou seja, era uma TV pública raiz, vamos dizer assim, né? Não tinha comercial, então a Inesita pôde trabalhar nas duas emissoras. Depois a própria Fundação Padre Anchieta acabou abrindo espaço para os apoios culturais que ajudam a manter a emissora de pé, e o Canal 2 de São Paulo segue no ar até hoje como uma TV pública, mas num sistema híbrido, onde empresas podem apoiar culturalmente seus programas e veicular seus comerciais na emissora sob a forma de apoio cultural. Além de Gilberto e Gilmar, Irídio e Irineu também tiveram um programa no SBT. Também fizeram parte dessa programação duplas como Milionário José Rico, mais em 1989, né? Ou seja, no final da década, Milionário José Rico também tiveram um programa de meia hora nas manhãs de domingo do SBT. Tonico e Tinoco, os saudosíssimos Tonico e Tinoco, também tiveram seus programas nas manhãs de domingo do SBT. João Mineiro e Marciano, esses ficaram por mais tempo, né? João Mineiro e Marciano tinham um sucesso absurdo e faziam seus programas na manhã de domingo. E os últimos, quem fechava sempre essa quadrinha de programas, eram sempre 4 programas de meia hora cada um, totalizando 2 horas. E quem fechava essa quadrinha de programas e entregava o horário para o Silvio Santos era Chitãozinho e Chororó. Depois do Chitãozinho e Chororó, entrava o Silvio Santos com o seu Domingo no Parque. Mas eu vou falar desses camaradas aqui. Bob e Robson eram chamados de sertanejos dançarinos. Roberto e Meirinho também seguiam um pouco essa linha. Mas Bob e Robson dançavam demais. Faziam piruetas super bem coreografadas. Aliás, essa dupla, os irmãos Bob e Robson, lá do estado do Paraná, do grande e querido estadão do Paraná, fizeram muito sucesso, além do programa de televisão do SBT, também no disco. E o disco começou, para esses dois, em 1984, com uma música pitoresca. Aliás, eu inclusive coloquei no título aqui, As Pitorescas de Bob e Robson, porque eles sempre tentavam fazer um trabalho diferente do que as outras duplas faziam. Primeiro, eram pitorescos por causa da voz extremamente alta. Sim, é o chamado fiofó da girafa que a galera sertaneja fala. A galera que canta principalmente. Uma voz extremamente aguda no chamado falsete de voz. Bob, e além do mais, tinha o falsete e tinha o jogo de primeira e segunda, que era muito bem desenhado, muito bem perceptível para qualquer ouvido. A primeira música é uma falta de respeito, vamos falar assim, no bom sentido. Eu sou condenado. Eu não tenho capacidade de fazer nem com a minha voz, quanto mais em falsete. Ficaria ridículo. Eu sou condenado por amor, música de autoria do Robson e da Célia. Olha, foi um baita, não vou dizer um baita sucesso, mas uma baita revolução, uma coisa extremamente diferente de tudo que havia. Nesse mesmo disco, Menina da Loja de Discos, 1984, também fez sucesso música de autoria dos próprios Bob e Robson, e Uma Noite de Amor, A Toalha de Banho. É aí que entramos com mais um assunto pitoresco. Sexo. Opa! Bob e Robson falavam de sexo, sim,
e mais abertamente do que as outras duplas. As outras duplas insinuavam, né? O Teodoro Sampaio, por causa do pedacinho de pano, não tinha passado na censura, virou vestido de seda, passou na censura e acabou virando o maior sucesso da dupla Teodoro Sampaio até aquela época. Bob e Robson falavam de sexo sem nenhum pudor. Essa música Toalha de Banho ou Uma Noite de Amor, que é o título verdadeiro, marcou bem essa pegada de Bob e Robson e os fez ficar famosos ali, conhecidos dentro do meio sertanejo. Mas foi no ano seguinte, em 85, que veio o X-Salada. Sim, deitados com fome, levanta o interfono, vem um X-Salada. E você acordou tão resfriada porque durante a noite dormiu sem nada. Ou seja, está falando da mulher que dormiu pelada. Assim me envenena. Uma noite acordado, mas valeu a pena. Ou seja, fizeram amor a noite toda. Olha só. E o mais interessante é que essas músicas pitorescas que falavam de sexo, elas conseguiam uma coisa que é difícil, que é você falar de tchaca-tchaca na buchaca, como se diz, sem ser vulgar, sem ser apelativo, sem ir para essa coisa do besterol. Não, pelo contrário, eles transformavam as falas sobre sexo em uma coisa poética, em uma coisa que você podia colocar para toda a família, que acabava não sendo um negócio chocante. Isso foi muito valioso para a dupla, até para eles conseguirem esse espaço também no rádio, na televisão, no disco, e fazer um baita sucesso. Em 1986, um upgrade na carreira de Bob e Robson, eles foram contratados pela RGE e estouraram em todo o Brasil com a música Amor Total, outra rancheira que seguia essa linha de falar de cortinas e pingentes, papel de parede, carpete colorido e mesinha de centro, traduzindo basicamente um ambiente de motel, vamos falar a verdade aqui, né? E a Vespeira, que não tinha nada a ver com essa coisa. A Vespeira foi um vaneirão normal, que não falava de nada pitoresco, mas fez muito sucesso e colocava, como era um vaneirão bem dançante, colocava aí o Bob Robson com essa fama de sertanejos dançarinos. Em 1987, o Falsete está de volta e muito legal com a música Primeiro Lugar, uma música bem romântica, cujo refrão diz: não, 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 não posso mais ficar assim, me telefone, e no ni, vinha o baita falsete de Bob e Robson. Eu te amo, rancheira, no estilo das outras músicas, Amor Total, etc. e tal. Como é lindo um country, aí para também valorizar o lado dançarino de Bob e Robson, e uma música que aí sim entra no assunto das pitorescas e das sexuais de Bob e Robson, que é Camisa de Vênus. Sim, é o conselho da música, faça amor com camisinha. Conselho que é válido até hoje, mas naquele momento, 1987, vivíamos aqui o auge da epidemia de AIDS no Brasil, e o HIV contaminava artistas famosos, contaminou artistas famosos. O caso mais emblemático e mais famoso foi o Cazuza, do Barão Vermelho, que na época já estava em carreira solo, e o Cazuza acabou falecendo. Outros atores e atrizes também tiveram um fim assim, de certo, trágico, por causa do HIV, que naquela época trazia infecções extremamente perigosas, extremamente fatais, e hoje é uma doença ainda muito problemática, mas que tem um tratamento muito adequado, sobretudo aqui no Brasil. E além de ter o tratamento, as pessoas que vivem com HIV hoje em dia conseguem levar uma vida normal por muitos e muitos e muitos anos, infelizmente ainda com muito preconceito. Mas, porém, todavia, contudo, numa situação hoje, 2022, bem melhor do que a vivida em 1987 e na década de 80, onde foi conhecida, né, mundialmente como a epidemia do HIV. Foi legal Bob Robson trazer isso para dentro da música sertaneja, que sempre foi um meio muito puritano. Eles conseguiam fazer isso e, além de tudo, obter sucesso.
No ano de 1989, um disco muito bonito também pela RGE, trazendo músicas como 0 a 0, um rasqueado, né? Também Não Para Sanfoneiro, um baita shot, muito legal e muito animado. E também Aguenta Coração, uma música em ritmo jovem, né? Na pegada que, anos mais tarde, o Rio Negro e Solimões traziam como o Arrasta Country, de São Paulo a Belém, mas antes o Aguenta Coração, música do Crisóstomo, baita compositor também, fez sucesso em 89. Quando foi no ano de 1990, Bob e Robson abriam a sua própria gravadora, o seu próprio selo, e lançavam uma lambada chamada Me Beija, uma música bem romântica. A lambada Me Beija era de autoria de Mário Maranhão, Nino e Jefferson Farias, compositores top daquela época. Desencontro, uma versão de uma música romântica internacional, versão dos próprios Bob e Robson e também do empresário da dupla, o Diogo Angélica, e SOS Coração, uma música romântica muito linda, também do Nino e do Jefferson Farias. Outra música que entra também no ramo aqui das pitorescas de Bob e Robson é Não Depile. Sim, Não Depile, a primeira do lado A. O refrão diz mais ou menos: não rape as pernas, deixe os pelinhos coloridos, porque eles ficam mais bonitos, etc. e tal. É uma música... Opa, fez um barulho aqui que é o copo do café, gente, tá? Já está esfriando, mas ainda está bebível. O Não Depile entra também no ritmo aí dessas músicas pitorescas. Bom, em 1992, a dupla Bob e Robson parou de cantar. Eles se converteram a uma religião protestante e ficaram muitos anos sem gravar disco nenhum. Só vieram a gravar mais uma vez, voltar a cantar, no ano de 2008. Então foi bem depois que eles voltaram ao CD, desta vez gravando um CD gospel, ainda afinados com a fama que eles tinham dentro do mundo evangélico, mas em 2010, estou olhando aqui a minha colinha, em 2010 eles voltaram a gravar um disco sertanejo com uma música muito legal chamada Devassa. Você vai falar, bolacha, é mais uma pitoresca, eles voltaram a falar de... Não, pelo contrário. Devassa aqui está no sentido de devassar. É uma moda de viola com a pegada country. Você vê que mais uma vez Bob Robson fazendo essa mistura de coisas que parecem que não tem nada a ver. E se você for ouvir a música, ela é muito legal e tem tudo a ver. O pai da menina que diz para o camarada, ou o contrário, é o camarada que diz para o pai da menina que na genealogia vai fazer uma devassa, ou seja, uma procura, não é? Mais ou menos igual a Polícia Federal, quando está atrás de uma investigação, ela faz o que na vida do sujeito? Uma devassa, né? Ela devassa os documentos. Então é devassa do verbo devassar e não devassa marca de cerveja ou devassa do tipo mulher ou pessoa que gosta muito de sexo e tem muita ninfomania. Não entra nesse assunto, não. O Bob e o Robson passaram a fazer músicas ainda pitorescas, ainda com temas diferentões, mas sem exagerar nesse campo aí da sexualidade. Uma música muito boa deles, por exemplo, é Palestina e Israel. Você vai falar, tem a ver com religião? Não, nada a ver. Aquele velho assunto, até de certa forma batido, dos casais que brigam, mas eles colocam esse tempero colocando aí um assunto polêmico, né? Que é a música, que é a guerra, né? Infelizmente, a jihad, a guerra santa, que coloca palestinos e israelenses até hoje, judeus e palestinos em briga constante lá no Oriente Médio. E Bob e Robson transformam esse assunto sério numa música legal, numa musiquinha bem adaptada aos tempos modernos. Quando eu falo musiquinha é no bom sentido, viu, gente? É uma música adaptada aos tempos modernos, que fala aí das velhas e boas brigas de casais, na levada do tapas e beijos, que Leandro e Leonardo estouraram lá em 89. Bob Robson agora, na década de 2010, gravaram esta canção chamada Palestina e Israel,
que foi mais uma música de trabalho dos dois. E aqui eu vou terminando o vídeo sugerindo para vocês uma música muito bonita e que nós tocamos bastante aqui na Web Rádio, de um cantor chamado Paulo Henrique Paraná, em parceria com o Bob e o Robson, uma música chamada Dilema. Além da Dilema, teve ainda uma regravação muito legal do grupo Herança com a dupla Bob e Robson, também em estilo mais moderno do sertanejo mais universitário. Aliás, uma pegada meio universitária, meio gaúcha, meio Michel Teló, que foi a regravação de SOS Coração. SOS Coração foi um marco, realmente um sucesso incrível na carreira desses dois rapazes que eu admiro demais, Bob e Robson. E os programas de TV da década de 80 foram aqui o destaque deste Café com Bolacha de hoje. Agradeço a companhia e o carinho de todos. Semana que vem, domingo, está de volta mais um Café com Bolacha. Muito obrigado a todos pelo excelente carinho, pela excelente companhia. Não se esquece de deixar o sininho, fazer um comentário e compartilhar com os amigos e as amigas essa boa lembrança da nossa velha e boa música sertaneja. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu!